A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar agora mais uma aula da nossa escola bíblica. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Adebras Americana. Vamos continuar hoje com a revista do segundo trimestre, lição número 7, Confiança em tempos de aflição. O texto áureo diz assim: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Uma firme confiança no Senhor é resultado de experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Devemos ter plena confiança no Senhor. E os textos de referências é em Salmo 56, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Verso 9: Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Aleluia. Bem, irmãos, os problemas e dificuldades fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por ele. Ao enfrentarmos os problemas, nós devemos ter uma firme confiança em Deus, que nos chamou e é poderoso para nos guardar até o fim. Vamos entender primeiro o contexto histórico. No Salmo 56, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Após Davi derrotar Golias, as mulheres de Israel vieram cantando até Saul. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. Um espírito maligno apoderou-se dele e ele começou a perseguir Davi. Veja bem, a inveja de Saul estava escondida em seu coração, até que veio à tona quando as mulheres estavam cantando esse cântico. Primeiro, Saul foi tomado por inveja e depois por ódio, pois ele planejou sistematicamente a morte de Davi. E Davi, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus, entre os filisteus, correndo grande risco. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Não são tanto as pessoas, mas sim o Espírito que influencia e usa as pessoas. Mas a guerra que Saul planejou contra Davi era uma verdadeira caça às pulgas, como bem descreve o próprio Davi em 1 Samuel 24:14. Saul organizou todo o seu exército com mais de 3.000 soldados unicamente para matar Davi, que estava acompanhado de 600 homens. Essa atitude é muito reprovável. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas e tornamos grandes. Gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões nas redes sociais sobre assuntos irrisórios que não contribuem em nada. Como pôde uma pequena canção instaurar uma guerra? O apóstolo Paulo ensina que toda amargura e toda ira e cólera devem ser tiradas do meio de nós. Esaú, ao ficar amargurado por ter sido enganado, quis matar o seu irmão. Caim, tomado de amargura, cometeu o primeiro homicídio. É preciso ter cuidado com o que a ira pode causar. E vamos observar então como Davi reagiu a isso. Vamos observar a oração de Davi para extrairmos algumas lições importantes. Primeiro, ele pede por misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam diariamente contra ele. A luta contra Golias e contra as feras do campo eram ínfimas em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus,
o qual é chamado também de Pai das Misericórdias. Misericórdia é uma das marcas, uma das características mais marcantes de Deus nas Escrituras. E a Bíblia afirma que junto ao trono da graça alcançamos misericórdia. E Davi necessitava da proteção do Senhor, pois estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Então, primeiro ele pede por misericórdia, em segundo lugar ele pede por socorro. Davi clama por socorro. Para escapar da morte, ele precisou percorrer um caminho, e esse caminho foi marcado por muitas lágrimas. Saiba que Deus não apenas sabe, mas está atento ao seu sofrimento. Quando Jesus esteve presente na terra, ele não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Então, depois de ele pedir por misericórdia, por socorro, ele pede por justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência apenas de ter exercido o seu chamado. Ele não fez qualquer ato para dar motivo à fúria de Saul. Nada justificava a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso entender que os pedidos de justiça nos Salmos nunca são com um mero objetivo de vingança pessoal. Tiago 1,20 nos ensina que a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos devaneios. É verdade que os constantes ataques podem nos causar ira, amargura, mas é necessário descansar no Senhor e deixar que Ele exerça a sua justiça, pois a justiça de Deus é a única que separa o falso do verdadeiro, o trigo do joio e as boas obras das más obras. Aleluia! E depois da oração de Davi, nós vemos a confiança de Davi. Ao escrever esse salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a sua confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração, de uma vida de oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza que Deus vai agir. A experiência de Davi aumenta a nossa confiança no Senhor, porque Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos dos inimigos para matá-lo, e do outro, as promessas de Deus. E por mais difícil que fosse o momento que ele estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Então era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere confiar na palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. O medo não pode prevalecer diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, verso 3. Qual a relação entre medo e confiança? Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser como a de Elias, esconder-se em uma caverna. Poderia retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, sobrepôs o seu medo por meio da confiança em Deus. Glória a Deus! O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. Porém, o medo, ele pode nos paralisar, ele pode impedir o nosso crescimento. E por isso precisamos superá-los. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos que havia morrido: não temas, crê somente. Aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade no mar, ele disse: não temais.
aos 3 discípulos que estavam com ele no Monte da Transfiguração, ele disse: não tenhais medo. Na Bíblia existem 365 não temas, um para cada dia do ano. Essa é a mensagem de Deus para você todos os dias. Não temas. Aleluia, glória a Deus. O salmista, primeiro ele pede misericórdia, depois ele apresenta ao Senhor o seu problema e depois ele o louva fazendo menção da palavra de Deus. E tal construção de oração nos faz lembrar de Filipenses 4, 6 a 7, onde Paulo nos exorta a não sermos dominados pela ansiedade, mas orar e suplicar com ações de graças. Que a nossa confiança no Senhor nos mova à oração e com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias. Charles Spurgeon declarou: que Deus é esse que ouve o clamor dos seus filhos e em um instante livra-os dos seus adversários? Aleluia! Glória ao Senhor! E a conclusão que nós chegamos é que o Espírito Santo venha nos ajudar para nos conservar uma firme confiança no Senhor diante de tantos desafios e possamos prosseguir na jornada sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na nossa vida. Glória a Deus! Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, vem abençoar a todos, vem livrar de todo mal, concede a tua graça e a tua misericórdia e nos levanta em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os nossos líderes, abençoa a nossa igreja, abençoa todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria dizer muito obrigado a cada um por ter assistido essa aula e espero que você tenha sido edificado. Se houver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que assim que possível nós lhes responderemos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.